Oi, gente, tudo bem? Já faz um tempinho, né? Mas então hoje a gente vai retomar nossos estudos de geografia na parte de geografia econômica. Bem, primeiramente a gente tem que visualizar qual é essa relação entre geografia e economia. A economia é essa ciência que estuda os recursos, que nada mais são do que elementos espaciais, né, que são necessários ao bem-estar material. Óbvio que com o avançar da economia, ele excede o necessário, né? E as noções de essencial ao bem-estar material acabam sendo modificadas dependendo da sociedade. Mas a base da economia é essa daí. A economia ela também move a produção e reprodução social do espaço. Qual a diferença da produção e reprodução social do espaço? A produção, ela se refere literalmente, né, a criação do objeto, né? E aí, literalmente, a produção. Então, é, quando a gente tem uma cadeia agroindustrial, nós estamos fazendo uma produção, né, de um objeto que vai ter influência no espaço. Quando a gente tem uma indústria têxtil, produção. Quando construímos na indústria da construção civil um novo modelo de espaço, produção social do espaço. Já a reprodução ela está mais associada às cotidianeidades. Então, por exemplo, as tendências de consumo de roupa ou de moradia, de condomínios, por exemplo, tudo isso que se refere às escolhas, né, que muitas vezes são pressões para dar conta da produção, nós aí estamos falando de uma reprodução social do espaço. E aí a gente já começa a ver a aproximação dessa relação, né? Alguns conceitos são bastante importantes para a gente entender um pouco melhor a geografia econômica, né? E alguns deles vocês vão ver em sociologia, mas eu vou apresentar por cima aqui, né, para garantir. O primeiro deles é o conceito do trabalho. O trabalho é toda a relação homem e natureza, onde esse homem modifica e transforma a natureza para algum outro fim, né? E essa relação, ela depende de uma força de trabalho, depende desse homem, desse ser humano, para fazer essa transformação. Muitas vezes vai estar incluído nisso os meios de produção, que são todos aqueles objetos e técnicas, né, que são empenhados para facilitar esse processo de transformação. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma torta de maçã para vender. Então, eu vou lá na macieira, pego a maçã, né, e com a minha força de trabalho eu vou desempenhar essa torta. Só que aí, ao invés de usar só uma faquinha, eu posso usar um triturador. E isso seria o meu meio de produção, se a gente for pensar numa escala menor, né? E aí, gerei a minha mercadoria, a minha torta de maçã que eu vou vender na feira no domingo, vamos supor. E por que ele é uma mercadoria? Porque desde o início, o seu processo de produção eu já tinha como objetivo essa troca, né? Então, é um objeto produzido já para a troca. Por isso, justamente por isso, esse objeto possui um valor de troca, né? Quando eu o produzo pensando nessa relação mercadológica de troca. Mas aquele objeto também pode conter um valor de uso, que é a maçã tem a função de alimentar, né? Esse é o valor de uso dela. Pode ser também um valor de uso de apreciação, que ela é muito bonita lá na árvore, vai até pintar um quadro, né? Mas também pode ter o valor de troca, quando eu recolho ela para fazer uma torta de maçã para vender. Então, a gente vai ter o dinheiro, que vai ser o equivalente. Antes do dinheiro, quando você não tinha um equivalente, as trocas eram um pouco mais difíceis. Porque o que me garante que se eu trocar minha vaca pelos seus 3 feijõezinhos, eles vão realmente ser feijões mágicos, entende? Agora, se eu trocar minha vaca por um valor de mercado, um dinheiro específico, já é uma segurança maior, ele já é um equivalente ao valor da vaca, né? Breve referência a João e Maria. Mas, nesses processos produtivos, a gente também pode ter relações estabelecidas como a de mais-valia, né? Então, o que é essa relação?
é quando esse processo ele se complexifica e aí ele já não depende mais só de uma pessoa. Então, eu sou o feirante e eu tenho vários cozinheiros. Valor pode ser definido como tempo socialmente necessário para a produção, né? Então, vamos supor, a hora daquela cozinheira tem um valor específico, ela demora tanto tempo para fazer a torta de maçã. E aí, no total, o valor daquele trabalho seria de R$ 50. E aí, o chefão lá da feira, ao invés de pagar para ela os R$ 50, supondo até que ele recebeu 60, né? Ele vai pagar para ela só 20 e todo o resto fica para ele de lucro. Claro que ele vai descontar um pouco do que foi gasto ao longo do processo, mas mesmo assim ele ficou com a maior parte do dinheiro. Isso é mais-valia, ou seja, a pessoa que investiu tempo de trabalho não vai receber o valor justo por ele, vai receber a menos e alguém nessa cadeia produtiva vai acabar retendo a maior parte dos lucros. Um outro exemplo, né, bem mais prático, seria, por exemplo, grandes lojas de roupa internacional. É muito comum que a gente associe uma loja de roupa aos Estados Unidos, por exemplo, mas a roupa é fabricada na Índia. E por que é fabricado lá? Porque lá a mão de obra é mais barata. Né? E não só por uma questão de valor de moeda, mas também porque há toda uma relação de mais-valia ali. E aquelas costureiras lá não vão receber o valor que elas deveriam receber. Por isso, a empresa lucra mais e consegue se expandir nesse mercado global. Prosseguindo, né, temos aí o lucro, que é essa quantia que é o que a gente chama de multiplicação, né, do dinheiro, né? Você investe algo e você espera receber mais do que você investiu. E tudo isso funciona dentro do sistema capitalista, que além de ser um sistema, é um modo de produção. Né? Ele funciona movido pelo lucro e ele tem algumas características conforme ele avança ao longo do tempo. A gente vai estudar isso aqui um pouquinho mais para frente. Né? Mas, basicamente, ele visa o lucro e o crescimento da empresa e do responsável por essa empresa. Tudo isso tem uma grande influência na produção e reprodução dos espaços. Né? Como a gente viu, as trocas mercadológicas, elas determinam muito a distribuição dos espaços, as indústrias são alocadas em regiões específicas já para ter acesso à matéria-prima, para elas poderem produzir e haver toda uma logística para esse produto ser entregue nas cidades, onde ele vai ser consumido já nesse momento de reprodução e vai influenciar o cotidiano das pessoas e a sua organização espacial. E aí eu apresento para vocês, então, uma breve linha do tempo para a gente pensar como é que é a evolução desse sistema e da economia global, que vai acompanhar a gente ao longo do estudo desse capítulo como um todo. Né? Vamos observar por partes aqui. É importante, primeiro, lembrar que o tempo não é linear, tá? Uma coisa não necessariamente acontece justamente por causa de outra. Uma série de fatores influenciam os acontecimentos históricos. Ele só está disposto de forma linear aqui para que a gente possa entender de um jeito mais simples, né? Mas conforme a gente vai aprofundando os nossos estudos, a nossa visão de tempo vai ampliando, né? Ela deixa esse aspecto linear. Então, vamos lá. Temos aqui, primeiramente, as formas do capitalismo, que desde o século XII até o século XV, nós temos o feudalismo, que é aquele modelo, né, que vocês estudaram lá em história, de organização, que era mais voltada para a questão da agricultura, tinha uma forte relação com o clero e com a monarquia. Mas a gente só começa a falar em termos de capitalismo mesmo após o século XV, quando acontece uma revolução agrária e o aumento da produção e a evolução, né, das guildas, dos comerciantes, dos artesãos e manufatureiros, ele avança ao nível que o mercado ele é ampliado a termos de, né, capitalismo comercial. Então,
É mais ou menos aí que a gente começa a pensar em capitalismo. Logo em seguida, vai acontecer a primeira Revolução Industrial. Nós vamos estudar as três em breve, né? Lá pelo século XVIII. E isso influencia o modo de funcionamento do capitalismo a tal ponto que nós temos o capitalismo industrial. Bem, o capitalismo industrial ele já começa a perder essa característica de solidariedade do trabalho. Não é mais o manufatureiro que vai ter a sua oficina familiar, onde ele vai passar seu conhecimento para os seus filhos, para os vizinhos, né? Não vão ter mais esse diálogo tão grande entre as guildas para estabelecer as relações de comércio. O capitalismo industrial ele já vai ter um caráter um pouco mais individualista. O espaço de produção ele deixa de ser as casas, né, para ser um espaço específico de indústria, onde a pessoa ela se desloca de casa para esses galpões ou demais espaços industriais. E os ritmos de produção mudam também, né? A pessoa ela já não vai mais deter todo o conhecimento sobre o processo produtivo, né? Ela vai saber mais da sua parte, uma vez que várias outras pessoas vão estar ali. As máquinas também vão ter uma grande importância aqui, e é importante lembrar que quem idealiza as máquinas são os próprios trabalhadores, pois eles conhecem a sua atividade, o seu processo, e pensam em formas de facilitar. Porém, quando o dono da fábrica ele se apropria desse saber, desse meio de produção, é aí que a gente vai ter, né, começa a ter os conflitos de classes, uma vez que a gente vai ter os interesses. É aqui que vai surgir com mais força a figura do burguês, né, desse detentor dos meios de produção, e tem mais poder dentro desse processo produtivo, né? Além disso, o ritmo de trabalho não é mais a pessoa que determina, já sai desse ritmo da natureza, do sol. O sol está ali, então é meio-dia, eu vou parar para almoçar. Não é mais isso, agora a gente entra até a questão do tempo do relógio, é o relógio que vai determinar agora. Então, nesse momento, a gente vai ter uma ideologia política econômica do liberalismo, que vai ficar até ali em 1930. Nós vamos nos aprofundar melhor nessas questões nas próximas videoaulas, tá? Aí, durante o século XX, a gente vai ter uma reestruturação produtiva, que vai modificar muitos elementos desse processo produtivo. E aí a gente vai entrar em um capitalismo financeiro, onde as bolsas de valores vão ter bastante importância, né, no modo como a economia funciona. E pode ser não, aconteceu, né, muitos momentos de crise, como a de 29, que acabou quebrando a bolsa, desestabilizando esse mercado financeiro. E aí uma nova ideologia política econômica vai entrar aí, que é o keynesianismo, que vai durar até 1980. Inclusive, durante esse período ali, entre o liberalismo e o keynesianismo, nós temos o modelo produtivo do Fordismo, também vamos estudar, que vinga até 1980. E, então, para o século XXI, nós vamos ter um capitalismo informacional, que ele depende muito das dinâmicas das informações e da tecnologia, e que vão se alinhar à ideologia do neoliberalismo e ao modelo produtivo do toyotismo. Guarda essa linha do tempo aí no coração, que na próxima aula a gente se encontra, tá? E aí a gente vai se aprofundar, tudo bem? Até lá!